Nesta aula, nós veremos alguns dos dispositivos elétricos que aparecerão em exercícios de física, que são os fusíveis, disjuntores e reostato. Faz parte de mais uma da série de eletrodinâmica da física. Tanto os fusíveis quanto os disjuntores, as figurinhas que nós vemos abaixo, são dispositivos de segurança de circuitos que limitam a quantidade de corrente que podem passar naquele ramo do circuito onde eles estão ligados. Os fusíveis se abrem quando a corrente que atravessa passa do limite estipulado. Então, se você coloca um fusível em um ramo do seu circuito e essa corrente que passar for maior do que a permitida por ele, ele vai se romper. Esse filamento aqui dentro vai ser cortado pelo excesso de corrente. No circuito, ele aparecerá então dessa maneira desenhada. Essa é a representação de um fusível. E normalmente abaixo dele vem a quantidade de elétrons, ou a quantidade de corrente, por exemplo, que pode ser passada por ele. O disjuntor também, só que o disjuntor ele não queima, como os fusíveis, ele desarma. Acho que você já viu inúmeras vezes alguém falando o disjuntor for desarmado. Basta você erguer ou descer a chavinha, depende do lado que ele está colocado na rede elétrica, para reativar o sistema e voltar a funcionar a corrente elétrica. Os fusíveis são baratos, então é possível que você tenha esses dispositivos em objetos simples, como aqueles filtros de linha que você tem em casa. Se ele queimar ou se parar de funcionar, não ache que o filtro de linha queimou. Normalmente existem fusíveis ali dentro e esses fusíveis foram queimados. Os disjuntores, por sua vez, aguentam maior amperagem e são usados em casas. E a representação de um disjuntor num circuito é mais ou menos como essa, e a indicação vem abaixo ou acima da quantidade de amperagem que é possível passar por ele. Já o reostato são resistores de resistência variável. São inúmeros os exercícios que utilizam do reostato para testar os seus conhecimentos de elétrica e descobrir qual é a máxima resistência segundo as condições de DDP ou corrente imposta pelo exercício. A representação do reostato pode ser de duas maneiras, ou como a representação de um resistor, das duas maneiras como nós já vimos lá atrás, e ele vai ter aqui uma setinha cruzando ele. E abaixo dele teremos a representação de qual é a resistência, que ele varia. Aqui um exemplo de 0 a 50 ohms. O reostato é um aparelho utilizado, por exemplo, nos terminais do farol do carro, onde você tem várias intensidades. Você varia a resistência, permitindo uma passagem de corrente elétrica diferente pelo circuito, disponibilizando uma potência diferente da lâmpada, ela acende mais forte ou mais fraco. Preste atenção quando num circuito que você estiver resolvendo o seu exercício, aparecer a figura da seguinte maneira. Você tem aqui uma seta indicando onde está ligado. Isso significa que entre os terminais A e B, eu estou utilizando parte do meu reostato. Se esse terminal for ligado direto, eu coloco o meu reostato em curto-circuito. Preste bastante atenção nas resoluções desses exercícios.